Hoje, o Canapé senta para conversar com alguém que conhece Pernambuco por dentro. Não só pelos fatos, mas pela leitura fina do que muda antes de virar tendência. Quem ganha relevância, quem some e por quê. Muita gente acha que isso é só evento e legenda, só que por trás tem uma leitura de comportamento, reputação, cultura, negócios e poder. E um faro jornalístico que não dá para improvisar. Nossa convidada é jornalista pernambucana, com coluna social desde 2007, atua desde 1999 na comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, e escreve na Folha de Pernambuco e mantém um site próprio desde 2013. Com a gente hoje, com muito orgulho, Roberta Jugman. Obrigada! Adorei! Agora faltou dizer uma coisa aí, viu? Que eu comecei a trabalhar em 1986, ou seja, eu tenho 40 anos de jornalismo. Só faltou esse detalhe, porque antes de tudo isso, eu fui repórter de televisão, repórter de rua. Então, eu trabalhava lá fazendo matérias, subindo morro, fazendo buraco na rua, mostrando rebelião em presídio, aquele incêndio ali, aquele incêndio lá. Então, tudo isso antes de me tornar colunista social que todo mundo conhece. Então, era aquela repórter que ia para lá. Então, são 40 anos de histórias e de jornalismo. Então, antes das pessoas conhecerem Roberta, na coluna social, escrevendo... O espaço é para aqui, muito bem. Daqui, do poder, de estar ali, só nesse mundo que as pessoas acham que é só glamour, mas não é só glamour, gente. Para você escrever sobre todo mundo que está ali, você tem que saber de tudo, dos bastidores, do filtrado, do que vai acontecer, Sim, do que não vai, do que é realmente relevante para estar ali. Porque existe uma diferença muito grande. A gente recebe muita informação, mas o que é que vai estar ali, o que é que é interessante realmente, a gente tem que fazer um filtro grande para ficar gostoso para o leitor, para chegar lá em 2, 3, 4 linhas, porque ali é uma condensação, realmente, né? E quando a gente começou, não existia internet. Então, a coluna social era um mini jornal dentro do jornal. Ali você tinha uma pegada do que você poderia ter, um pouquinho de política, um pouquinho de cultura, um pouquinho de economia, um pouquinho sabe, de tudo. Você tem que pegar ali na coluna social para ficar gostosinho de ler. Aí a pessoa lê, e tem aquele preconceito, né, de dizer assim, eu não leio, feito antigamente, eu não leio caras, eu não leio quem, eu não leio, e todo mundo vai lá e lê, quando você vê, tá todo mundo dando aquela lidinha, né, para poder ver. A fofoca no fim todo mundo gosta. Todo mundo gosta, né? E não é só fofoca, porque a gente dá realmente a notícia de quem vai tomar posse, um tribunal de justiça vai ter a posse dia tal, que isso aí é um evento, não deixa de ser um evento social, uma posse na Academia Pernambucana de Letras, uma posse no Tribunal de Justiça, uma posse de uma cobertura de uma posse. E sempre me perguntam o que é que um casamento, as pessoas gostam muito de ver um casamento, né? Isso é uma coisa que as pessoas têm uma certa curiosidade de ver grandes casamentos, grandes eventos, não só de celebridades, mas também de pessoas da sociedade. São pessoas que, de certa forma, acontecem, e também de artistas nossos. A gente tem grandes artistas.
A gente hoje está num momento muito peculiar, Calbi, Pedro, Natália. A gente está num momento hoje de Pernambuco explodindo com essa coisa do Oscar aí, né? O Oscar que está vindo aí. A gente sabe que Pernambuco pode ganhar um Oscar de melhor filme, minha gente, porque o filme foi rodado na nossa capital. Na nossa terra, do nosso jeito, com nossa voz, com nosso sotaque. Nosso sotaque para o mundo. Então tá até criando uma rinha, né, na internet com essa coisa dos sudestinos, dizendo que, eu não entendo muito a coisa da perna cabeluda. E a gente não entende, às vezes, quem não mora na Times Square não entende, mas tem que entender, não tem? A gente não tem que entender quando vê um filme sei lá, de Harry Potter, a gente não acaba entendendo sobre o bruxinho, então entendam também sobre a gente. Muito bem colocado. Gostei. Não é verdade? Tem que ler. A gente tem que ler, a gente acaba entendendo como é a historinha do bruxinho de Harry Potter. Então, eles têm que entender também, dizer, eu não entendi muito bem. Então, se esforce e procure entender o filme. Eu acho muito legal. Fale a nossa língua agora. Eu acho legal, assim, a gente ter essa história e o orgulho de ser com um filme falado em português e com Wagner Moura, que passou tanto tempo, foi para Hollywood, passou anos e anos lá, falando inglês, aí, de repente, ele vai ganhar, né? Se ganhar, mas pelo menos está concorrendo, que já é uma grande coisa, com um filme falado em português. E com um diretor nosso, que, aliás, eu tive a honra, né, de trabalhar no jornal há muitos anos atrás com o Kleber, dividir a redação com ele. Ele era crítico de cinema na época. Tá vendo? Pois é, ele era crítico de cinema, ainda não dirigia filme, e a gente trabalhou junto na redação. Então, foi uma época muito boa, que a cultura, então, como ele disse, até ele falou, a cultura pernambucana é muito rica, não só em cinema, como a gente vê hoje, mas em música, né, em dança. A gente tem uma cultura muito rica, então é muito legal a gente estar sendo reconhecido no cinema, mas a gente precisa ser reconhecido também em todas as outras áreas que a gente faz muito bem. Na arte, no jornalismo, na advocacia, como vocês são também, tantos, porque às vezes fica, só advogado de fora, o Bambambam de São Paulo, o Bambambam de Brasília. Não, gente, a advocacia pernambucana é muito rica. A gente tem a tradição da Faculdade de Direito do Recife, que é uma faculdade, que foi de onde começou, né? De onde começou, os primeiros cursos jurídicos do Brasil é nosso. Então, a gente tem que se orgulhar de muita coisa. E Pernambuco é meio orgulhoso mesmo, se acha mesmo. A gente tem que ser barrista mesmo, eu acho isso. O canapé tem disso, Pernambuco pro mundo. Agora, orgulho mesmo é ter Roberta Jugman conosco, né, Natália? Está aqui para transmitir todo esse conhecimento, essa base, essa força, né, do jornalismo pernambucano para o mundo também, porque o canapé vai chegar lá, não está chegando já, né, Pedro? Eu digo o seguinte, sabe, que desde que a gente iniciou, que a gente tem tido a felicidade, né, e as oportunidades, elas surgem, e a gente tem abraçado, né, e também temos sido abraçados com pessoas que são verdadeiras, pessoas que realmente têm serviço prestado para o nosso estado, para o nosso país, para a nossa região. E ter hoje Roberto aqui no canapé, a gente tem a honra de aprender. Exato. Aprender com a jornalista que tem bagagem, né, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, né, teve participação, acho que na TV Manchete, TV Tropical. Né, Roberta, TV Pernambuco. TV Pernambuco também. TV Tribuna. Eu trabalhei em muitas televisões, né? Vim daí, eu acho que isso aí é uma base muito legal, porque é uma coisa que você está assim, quando você cobre televisão, você está assim, cobrindo, por exemplo, um galo da madrugada no meio daquela multidão, acontecendo aquela loucura, fervendo, você está... Aí, de repente, você saiu para cobrir, por exemplo, quarta-feira de cinzas. Você vai trabalhar mais descontraído, achando que vai fazer, por exemplo, o arrastão, não sei o que, a limpeza na rua. Aí, de repente, chega um presidente da República e você sai daquilo ali que você estava cobrindo uma coisa que você achava que ia ser uma matéria, mas aí acontece de chegar um presidente da República. Então, você tem, sabe, uma variedade, uma gama de eventos muito grande. E você tem que realmente saber lidar com isso. De um evento que você está fazendo o povão e sair para uma autoridade de alto nível, a maior autoridade do país. Isso acontece quando você é repórter de rua, isso acontece também quando você é colunista social, porque você também tem que saber lidar com todo tipo de pessoas. Exatamente. Você lida com
a parte cultural, porque a gente tem que dar a parte cultural, que são cantores, artistas, etc e tal. Quando a gente está na coluna, a gente tem que fazer essa parte. Tem que saber fazer as autoridades, porque é o poder, é ali o bastidor do poder, a gente tem que saber pegar o que é interessante do bastidor, porque não é dar só a notícia, é o bastidor que a pessoa não viu, que é interessante, sabe, na coluna social. O que vocês não viram ali, a gente dá na notícia e fica gostoso da pessoa ler. A pessoa quer saber aquela, vamos botar aquela fofoquinha, sabe? As Aquele bastidorzinho, as entrelinhas, que a gente ouviu ali entre um e outro. Isso. Aí a gente dá que ouve aquela historinha. Então, isso é o gostoso de você poder tá por dentro de um camarote, por exemplo, que aí você ouve a conversa por exemplo, de um prefeito com algum convidado, com alguma pessoa que vem ali. É muito interessante, é gostoso isso, porque realmente lhe dá essa... Ou você tá naquele... Que hoje tem muito, né? O cercadinho do cercadinho, que as pessoas chamam. Aí você ouve um artista falando, reclamando de uma coisinha com o outro lá, aquele entreveiro que houve ali. Então, isso as pessoas gostam de saber. Esse detalhezinho é que é o gostoso de você contar e de você dizer. E às vezes também você não pode publicar. Também tem isso, gente. Então, como é que você faz esse filtro? Esse filtro é complicado. Tem horas que você tem coisas impublicáveis, realmente tem. E tem coisas que a gente publica que cria realmente mal-estar. Já perguntaram, já criou? Já. E pronto. Tu já pagou alguma matéria que... Já publiquei também matérias que causaram grandes polêmicas, né? Já publiquei. Mas você teve que apagar? Não, que eu tive que apagar não, que eu sustentei. Agora vai ser assim mesmo. Aí a pessoa diz às vezes que não é assim, assado. E depois o tempo prova que eu estava a verdade. Quando você checa suas fontes, que você faz a sua checagem com responsabilidade, que você sabe que o que você disse é verdade, que você viu, que você checou, porque isso é que eu acho interessante, porque assim, a gente que trabalha com jornalismo, a gente vai checar, a gente não vai ver no outro, vai não sei o que, não. A gente tem anos e anos fazendo isso. No meu caso, 40 anos. Você não vai sair publicando qualquer coisa que você ouve e vai jogar no ar. Sim. Não é assim. E nem pra causar, né? Tem uma outra coluna aqui, não vou dizer o nome, mas que... Tem várias no Brasil. Tem várias em vários locais, em todo o Brasil, em todo canto. Pra engajamento, faz as fofocas sim, pra só pra engajamento causar. Tem tudo. Pra engajamento você faz tudo. Hoje em dia eu acho que se faz tudo. Agora, quem tem uma credibilidade, quer manter seu nome... Não se dobra isso. Não se dobra a isso. Porque aí você também tá jogando ao léu, sua credibilidade for pro ar, pra fora, acabou-se. Né? Aí, do mesmo jeito que sobe, desce com uma velocidade imensa. Aí eu acho que aí realmente você tá passando do que sua proposta de jornalismo. Você tá indo para engajar, para qualquer... Aí como você vê, tanta gente que chega, aparece e depois some. Né? Sim. Você não se mantém no mercado. Sim. Por exemplo, vocês estão agora começando esse canapé aqui, podcast, e se Deus quiser vai ter uma vida longa. Por quê? Porque vocês estão fazendo uma coisa certa, chamando pessoas de credibilidade, procurando chamar pessoas que realmente fazem, acontece, já estão no mercado há muitos anos. Então, isso é que tem que gerar um engajamento gradativo. Exato. Não adianta você chegar causando, pá, e depois... a coisa esfria. Não é verdade? É verdade. Eu acredito que muito num trabalho bem feito ao longo de um tempo. Ninguém se cria num dia. E eu acho que a grande diferença hoje, que essa juventude quer muito, é se criar num dia. Aí dá errado, sabe? Tudo muito rápido, né, Roberto? Eles querem alcançar um sucesso muito rápido, tudo em números, mas não é assim. Eu acho que as coisas têm que se galgar o tempo, tudo vai se construindo com o tempo, você vai aprendendo e você vai sabendo como é que faz, é aqui, vai por ali, não é. Tudo tem sua etapa e sua maneira, e você vai aprendendo com o tempo. E, Roberta, eu tenho curiosidade, né? Já que você tem toda essa credibilidade que foi construída e galgada, imagino que tenha tido várias pessoas que dito assim, Roberta, publica isso, eu te pago tanto. Veja já essa questão. Imagina a sua postura, me conta aí um pouquinho. Muito. E assim, chegam muitos pedidos. Claro que as pessoas querem divulgar seus produtos, divulgar seus nichos, né? Seus nichos. Ou até casamentos, né? Tem casamentos, trabalhos, etc e tal. A gente tem um produto que realmente é feito
né, num site, que a gente pode realmente fazer um produto hoje comercial, que existe esse produto comercial. Agora tem um produto jornalístico. No seu site. No meu site. Agora tem um produto jornalístico, que é um produto completamente diferente, que aí é aquela coisa do apurar. Quando você faz o produto jornalístico, o produto comercial existe, quando você quer fazer aquela coisa comercial, que hoje realmente a gente faz, que existe essa parceria. Agora, o produto jornalístico é totalmente diferente. Quando você dá uma notícia, que é uma notícia apurada, jornalística, que você foi lá e deu. Todo aquele trabalho, né, Todo Roberta? aquele trabalho que você foi lá e fez aquela apuração. Eu estava até outro dia dizendo, o que é mais difícil, o casamento ou a separação? Você, por exemplo, publica às vezes uma separação que estava indesejada, a pessoa não quer dizer que separou-se, e você deu aquela notícia da separação, a pessoa nega, aí daqui a pouco... E depois volta, e tem amante, e tem não sei o que, polêmica em Recife. Já teve confusão por conta disso, né? E eu já dei separações aqui que causaram confusão mesmo, e no final era verdade, a pessoa negou, deu isso e aquilo outro, e aí aconteceu realmente muita confusão. E já dei entrevistas também reveladoras, que vai ter, por exemplo, um show em primeira mão, que isso a gente chama um furo jornalístico, que é muito bom de você dar, ninguém saber, por exemplo, aí você vai dar em primeira mão, quando naquela época que veio, Elton John vem para o Recife, a gente deu em primeira mão, coisas assim que a gente já aconteceu de dar, que foi grandes furos jornalísticos e que ficou para a história. E é muito bom você saber que você deu. É verdade, muito bom. E o Canapé, Roberta, o Canapé tem tido essa sorte. Tu acreditas? Olha, grandes artistas que estiveram conosco, eles revelaram coisas que nunca revelaram para ninguém. Trouxeram para nós em primeira mão, não foi isso, Pedro? Tivemos o Spock, tivemos aqui o próprio acho que foi enquanto estávamos a entrevistar o agente secreto, não agente secreto, o ator do filme Agente Secreto, o Albert, e surgiu na nossa mesa, enquanto nós estávamos aqui, que havia a premiação do Oscar e tal, e nós lançamos isso aqui, não foi ao vivo, mas espero que saia o quanto antes. E tem, entre outras coisas que foram em primeira mão, não foi, Natália? Hein? É muito gostoso isso, né? Essa sensação, né? Com a prefeitura, com o governo. Foi. Quem vive de jornalismo, então, isso é uma satisfação, sabe? Dar o furo. De poder literalmente comunicar ao máximo pessoas, né? E em primeira mão. Em primeira mão, isso. Porque hoje o furo, porque assim, quem vive de jornalismo, um furo antigamente se esperava até o outro dia do jornal sair. Então, eu peguei o jornal impresso. Vocês, o jornal, a Folha ainda é impressa, né? Ainda tem voltado, né? Eu tenho sentido que as pessoas têm querido voltar ou não. Olha, eu acho que é uma coisa no caminho meio sem volta à internet. Não tem pra onde correr, mas a Folha ainda existe a versão impressa da Folha, né? E sai também na internet, as pessoas acessam muito pela internet, mas existe a versão impressa. Mas eu digo, na época que só existia o jornal impresso, as pessoas esperavam para dar o furo no outro dia. Ou seja, o jornal se preparava para que o furo chegasse no outro dia então, quando saía o jornal, que saía na capa do jornal do outro dia, que você conseguia dar o furo no outro jornal, era uma coisa, um acontecimento para o jornalista, entendeu? O jornalista que dava o furo no outro jornal, assim, era uma briga histórica, isso, sabe? Hoje não tem mais o furo de segundos. Muito rápido. Porque quando você dá um furo aqui, o outro copia ali e na mesma hora dá o furo. Aí você não sabe quem deu o furo. Entendeu? É muito difícil. Aí fica o furo muito, um credenciamento muito do jornalista. Não é mais muito do veículo. Por exemplo, agora sai a jornalista fulano de tal que conseguiu pegar um acesso que um ministro tal fez isso agora. Aí aquilo ali é muito o credenciamento do jornalista, que ele conseguiu aquele furo. E isso é uma coisa muito particular de quem faz jornalismo. Eu acho que é como para vocês que são advogados, você ganhar uma causa. Aí você saber que você ganhou aquela causa do outro advogado. É uma briga muito particular do jornalista, sabe? Aí o outro tem que dar... Se o cara for justo, a pessoa tem que dar o crédito ao outro. Exato. E como disse o jornalista tal, em primeira mão, fulano de tal, lá. Mas só que não se diz. Internet hoje, as pessoas estão roubando o crédito do outro e dando a mesma coisa junto. É esse o problema, entendeu? Em 40 anos de carreira, a gente pode dizer que a grande mudança do jornalismo veio com a internet. Pode.
Com certeza. Eu acho que é a grande revolução do mundo, né? Porque não só no jornalismo, eu acho que muita coisa. Agora, o jornalismo, realmente, a velocidade da notícia é uma coisa estrondosa. Não tem como, porque, por exemplo, você está aqui, eu acabei de dar um furo. Vamos supor, os Estados Unidos invadiram o Irã. Vamos dar uma coisa assim, hipotética. Aí, na mesma hora, o Irã revidou, deu 2 segundos. Você já virou a notícia que os Estados Unidos invadiram o Irã, ficou velho, entendeu? Porque se o Irã revidar em 1 segundo, ficou velha a notícia. Está compreendendo o que eu estou dizendo? Como é muito rápido tudo, entendeu? Tem que acompanhar. E qualquer outra pessoa pode dar essa notícia. Não é mais só ao jornalista. Antigamente era muito a imprensa oficial que dava notícia. Hoje qualquer pessoa é um veículo de notícia. É esse o problema. Pois é. E se é verdade ou mentira, a gente não vai saber. E ainda tem agora a questão da inteligência artificial. Porque o cara pode dizer que o Irã está revidando de uma forma artificial e não ser verdade. E aí? A gente vai acreditar ou não? Isso aí é que está sendo o problema da ética do mundo e do jornalismo hoje. Porque é IA ou não é? Tá entendendo? Até verificar se é fato ou não é, a gente fica numa situação super complicada. Então, e tem alguns IAs que conseguem fazer... porque tem um filtro, se eu não me engano, tem um filtro que dá para saber se é feito de IA ou não. E tem IA que consegue fazer de uma forma que não haja esse filtro. Pois é, e cada dia vai tendo mais gente fazendo alguma coisa diferente, que não vai saber se é, se não é. Como é que vai ser isso? Roberto, dá saudade da época mais antiga, no caso. Digo por que a pergunta? Porque quando nós vivenciamos assim, tivemos que assistir, ou assistir porque queria, o filme Agente Secreto, quando eu entrei naquela atmosfera dos anos 70. Foi rodado 80. Na Folha de Pernambuco, viu? Foi. Aquela redação ali foi na Folha, viu? Brutal, onde eu trabalho. Foi. E tá naquele... Wagner mora lá na Folha, onde a gente trabalha. Tá naquela atmosfera. Não dá um saudosismo, não. Dá, lógico que dá, né? A gente que trabalhou em redação, quer dizer, eu ainda trabalho, redação de jornal, o jornal rodando, a gente lá tem a impressão, aquela rotativa que tá lá no filme, é a rotativa da Folha, que roda o jornal todo dia que eu trabalho. Olha aí. Mas tinha lá o nome Folha de Pernambuco no filme. O jornal roda o jornal que eu trabalho roda todos os dias, é porque vocês não sabem, mas o jornal sai todos os dias e é aquela rotativa que faz a rota. É o único jornal que ainda roda no estado, porque os outros são todos só via eletrônica. É muito interessante isso. Mas dá saudade, mas também a gente não pode viver num tempo de saudosismo eterno. Exato. O problema é esse, que eu não posso ficar, porque na minha época, porque se eu não acompanhar o tempo, como eu dei recentemente numa entrevista para uma revista, eu acompanho o tempo, porque se eu ficasse, como muitos colegas meus ficaram no saudosismo, eu teria parado no tempo, porque naquela época ninguém queria fazer internet. Se eu não tivesse dito, vou lançar, realmente, na época foi um blog social, não tinha acontecido, entendeu? Eu tinha parado no tempo e tinha ficado. E aí, o impresso desandou e eu tinha ficado só nisso. Mas não, tive que vir para as redes. Olha aí. Tive que vir porque senão, e as pessoas hoje já acompanham... E o blog é até hoje. Exatamente. Aí hoje já virou um site, porque as pessoas querem acompanhar. Não dá para acompanhar hoje um casamento como era antigamente. A noiva adentrou, não sei aonde. As pessoas querem ver o quê? Como é o vestido da noiva, os detalhes, a decoração. Quem fez o quê? Como é. Entendeu? O cara não vai ver. E a publicação Os tudo docinhos. Os docinhos não sei de quem. A roupa de não sei de quem. Cerimonialista não sei quem. Aí a pessoa vai lá e olha tudinho e vai dar print, não sei o quê. Se eu não fizer isso, eu fiquei para trás. Eu não vou pegar no jornal e descrever. A noiva entrou com um véu de grinalda, da avó, de não sei o quê. Né? Isso gera... Posso até botar, mas assim, o que eu tô dizendo é que já ficou velho pra internet, porque a internet as pessoas querem ver na hora a noiva entrando. Liga pra mim, olha, eu vou acompanhar tudo pelo seu site, pelo amor de Deus. Mesmo. Mas é claro, é muito isso. E outra coisa. É muito. As pessoas ligam, encontram comigo. Amanhã vai ter o casamento de fulano, quero que você bote tudo. Tô louca pra ver tudo. Por favor, publica tudo. Bota tudo, eu quero todos os detalhes da entrada, saída, não sei o quê, tarará, entendeu? Esse mercado de noivas, né? Não só de noiva, mas de tudo. De qualquer festa, de política, de carnaval, de moda, tudo. De carnaval. Você vai entrar, eu quero ver, eu não sei o que lá, a primeira dama entrando, como é que vai ser o baile municipal.
municipal assim, assado, as pessoas querem ver tudo. Não é só qualquer festa que vai ter na cidade grande, que está sendo comentada, uma abertura de carnaval, as pessoas querem ver como é que vai estar, como é que não vai estar. Então, se acompanha hoje tudo. Não é só noiva, eu estou citando um caso assim, porque, por exemplo, tem casamento de famosos, tipo foi de Renato Góes aqui, de Péricles, você pega assim, dessas pessoas que casam às vezes aqui em Pernambuco, a gente tem muitos casamentos famosos ali no Instituto Ricardo Brenan, que vem às vezes João Gomes. Por acaso né? é muito bonito. Esses casamentos que as pessoas os fãs ficam assistindo na hora, ao vivo, fica tudo louco, né? E outra coisa, isso gera como posso dizer? Um backstage, um trabalho que antecede, que vai por trás disso, que gera são tantos empregos gerados por cada situação dessa. Quando você diz, olha, tal situação, olha, tá usando tal roupa, tal coisa, as pessoas começam a ir nos detalhes. E os detalhes fazem diferença realmente, Roberto? Faz. E você, por exemplo, uma cobertura de um Oscar, que a gente botasse uma coisa maior. Isso. As pessoas querem saber a roupa, o look, a joia, né? Você vê, por exemplo, agora, todos os relógios, todos os atores que ganharam, estava todo mundo sabendo. São detalhes assim que, por exemplo, para quem trabalha com cinema, o relógio quem vai Wagner ganhar? Moura foi o relógio de Wagner Moura e de todos os outros, quanto foi, quanto custou. Então, é uma realidade paralela que as pessoas querem, uma curiosidade. Que gerar tendência. Isso pode gerar uma tendência, né? Cada situação você pode fazer até com que aquilo faça... Você acha que isso é uma indústria mundial, por isso que cada grife vai lá e investe num ator e está investindo. Isso é tudo patrocinado e vai lá, pensado. Teve alguma tendência que você conseguiu promover, assim? Olha, eu acho que a gente acaba promovendo várias tendências. Isso, mas a mais emblemática. Eu acho assim, é difícil de você dizer assim, uma tendência que você promoveu, mas você promove tendências a partir do momento que você está todo dia botando aquela pessoa ali, aquela pessoa está saindo na coluna social, frequentemente, ela se torna, como a gente diz, um socialite, né? Aquela pessoa que sai muito na coluna social, que está sempre sendo citada, ela é uma referência na cidade, na área que ela faz. Então, a gente não pode deixar de dizer que a gente é, de certa forma, um formador de opinião. Sim. Né? Porque quando você coloca uma pessoa sempre em evidência, naquela área que for, seja dela uma área médica, uma área de direito, uma área de cultura, uma área de artística, ela acaba virando uma referência. E a gente torna ela uma tendência. E a gente pode dizer assim que já deu ajuda a muita gente. E não é à toa que muita gente pede uma ajuda pra gente para se destacar, para que tá lançando uma música, que tá lançando isso. Roberta, dá uma força aí, bota, né, que a gente tá divulgando isso, que a gente tá divulgando aquilo. E a gente também fica feliz de saber que a gente é uma referência, por outro lado. Pra isso, né? Pra isso. Você é uma referência aqui pro Canapé. Obrigada. Mas é legal a gente também ter essa troca, né? Porque a pessoa quer ali divulgar seu trabalho, a gente também quer divulgar o trabalho, mas quer também, é uma troca. Mas vira uma referência e a gente também mostra o que é que tá agora, também tem uma curadoria, né? Do que é que presta. Porque hoje, com a internet, também tem coisa que eu digo, meu filho, vai pra sua rede social e se divulgue. Olha, eu pergunto isso. Roberta, já chegou alguém, pronto, por mais delicadeza que tenha sido, por terceiros, quem quer... que tu chegaste, ouviste tudo que tinha que ouvir e falar, obrigado. Podia ser o maior valor do mundo, falar, não tem jeito, não tem como fazer diferente. Eu tô dizendo assim, vai dar muito trabalho, vou pegar essa situação para trazer uma condição. Porque tem muita gente que fala assim, nunca teve num high society, nunca teve nunca seguiu a um ar de, como posso dizer, de sutileza, de finesse, e chega lá pra ti, olha, eu quero estar na tua coluna. E tu fala assim, olha, peraí, presta atenção. Não é bem por aí, não. É complicado isso, assim, mas existe e a gente tem que fazer uma curadoria, porque é como um jornalismo de uma forma geral, nem tudo é matéria. É um compliance social, é um compliance assim, vamos pensar direitinho aí, porque senão termina dando tudo errado. Eu acho que é uma questão de você ter bom senso, é como matéria jornalística, tem 1000 pessoas ligando para as redações e pedindo matérias do seu buraco de rua, do seu não sei o quê, do seu não sei o quê, mas nem tudo vai valer uma matéria.
certo? Como vocês vão ter futuramente, muita gente querendo ser entrevistada aqui no Canapé de vocês, se Deus quiser. Já tem. Sendo bater esse papo aqui com vocês. E vocês, isso vale, não vale? Vai valer 1 hora de conversa, tanto tempo, um diálogo que vai render, o telespectador vai parar para escutar. Então, você vai acabando fazendo essa seleção de curadoria para ver se vale a pena. O cara vai ler sobre isso, ou ele na rede social dele mesmo, ele se divulga e vai dar certo isso. Entendeu? Aí você diz, eu acho que procura outro, filtro. não é muito perfil da minha coluna, entendeu? O filtro aqui são os 3. Você vai, a editoria existe para isso. Agora não. Para você fazer o perfil da sua editoria e dizer, não é o perfil da minha coluna, tá? Exato. Eu acho que procura perfil de outra coluna, é mais perfil da outra coluna assim, de outro tipo de coisa, é mais para cidades, é mais para outro tipo de editoria, não é muito perfil. E você aí vai tocando. A verdade sendo posta de uma forma mais delicada, né? Porque não é o perfil às vezes, entendeu? Não é o perfil de vocês, é o perfil de outro tipo de coluna, de outro tipo de podcast, Exato. que tem outros podcasts mais às vezes mais assim, que né, não é o perfil de vocês. Aí vocês dizem, vá procura um podcast mais, um perfil mais brincalhão, mais não sei o quê, né? Porque existe perfil para tudo, é o que eu digo. Existe perfil para tudo. Você pode se encaixar em qualquer coisa. E aí você vai para aquele perfil que é mais o seu perfil. Pronto, eu digo, não é muito meu perfil. O perfil de Roberto é outro, pronto. Aí, e vamos embora, e continuamos. Isso mesmo, né? Porque não é fácil chegar a 40 anos de carreira. Não é fácil, não. Construir um nome, construir uma credibilidade, construir uma responsabilidade. Você chega numa festa, chega numa festa cansado, que as pessoas pensam que você vai pra festa, curtir. Não. Você pensa que você vai para um carnaval curtir, você não vai, não. Você chega no carnaval, tá todo mundo. Bebeu, curtiu, não sei o que, você tá lá sóbrio, tirando foto de todo mundo, juntando todo mundo fazer foto, procurando saber aqui, procurando saber ali. Você não vai para um carnaval curtir, você vai para o carnaval trabalhar. Não é fácil. E volta para uma redação para escrever, entendeu? Volta para casa para escrever, para selecionar foto. E ainda chega uma pessoa para dizer assim, não gostei da foto, não sai bonito. E você vai olhar a foto para estar bonito se não tá. Ele faz isso. Peraí, Natália, não faz isso, não Natália. Vai, tá entendendo? Você tá com 10 mil fotos ali de uma pessoa de carnaval, você não vai. Aí lascou. Tá entendendo que você não tem condições de ver uma coisa dessa. E a pessoa ainda diz, eu não saí legal na foto. Minha gente, você é demais, né? É demais, porque difícil. Você não tira tem... com o celular, a pessoa tem que tirar 300. Não sou eu, é com fotógrafo, mas você tira ali, você faz 1000 fotos de 1000 pessoas, você quando chega na redação, você vê aquele bando de fotos, você quer prestigiar a pessoa. Exato. Você tá pensando em prestigiar e não olhar se a pessoa saiu assim, você não consegue nem ver, é muita coisa. Cara, já rodou tudo, Deixa aí a pessoa pede... Tu já tirou? Também não. Como é? Tu já tirou? Não, aí eu vou dizer, minha Tem gente, que ser, já tá bom assim mesmo, eu nem me olho, porque eu tô tão cansada, porque é muita coisa, entendeu? Você chega, vai trabalhar, vai escrever, vai dizer como é que foi o evento, vai falar de não sei o quê, com isso tudinho, aí a pessoa vai dizer, eu não saí assim, eu não saí agora, eu saí magra, eu saí gorda. Olha, é muito é cansativo, é porque vocês não sabem o outro lado, do que é você estar do lado de cá, chegar de uma festa, cansada, de madrugada, de um casamento, cobrir 10 mil fotos, rodar aquilo tudinho, ver 1000 coisas, porque as pessoas estão lá se divertindo e a gente está trabalhando. Mas ninguém tem esse olhar, todo mundo acha que a gente está, sabe, a sensação de que cobrindo evento, que a gente está em coluna social é que todo mundo acha que a gente acorda tomando champanhe. A verdade é essa. E não é a verdade. Só o glamour, né? As pessoas acham que a gente acorda tomando champanhe. Aí tem uma frase, a vida não é só close, né? Não é close, ao contrário. A vida não é, principalmente de quem trabalha nessa área, a vida é trabalho. Você tem que estar atrás dos bastidores, procurando a notícia disso daí. Exatamente. Quem está lá é eles, entendeu? Pro advogado, tô simbolizando aqui com vocês que trabalham nisso, o advogado, todo mundo acha que você está lá só de terno bonitinho, mas antes não tem o coisa todo de fazer o processo. Pronto. Então, conta a relação para ali. Excelência, pelo amor de Deus. Pronto, exatamente. Mas não, você só aparece bonitinho, toda ali na toga, depois arrumadinho fazer a defesa. Não é só essa hora, entendeu? Tem todo um processo. Então, tem todo um processo para você ir atrás da notícia, para você cobrir a notícia, para você estar naquele bastidor, para você estar lá arrumada. Você teve que se arrumar, ir para a festa, se produzir, para chegar lá, entendeu? E as pessoas não veem isso, não veem. Só vê você lá pronta, achando que você tá linda, maravilhosa. Só um sorriso ali. E fazendo um cara bonita, que às vezes você nem tá afim de ir, mas tem que ir. Às vezes você tá afim de estar em sua casa, na sua camisolinha, vendo sua televisão. E tem que ir, mas é seu trabalho.
É seu trabalho. Como você cobre esporte, como você cobre política, como você cobre economia. Tem que ver como isso, entendeu? As Exatamente. pessoas pararem de ver um pouco como só glamour e ver um pouco como jornalismo mesmo. É um jornalismo. Diferenciado, mas é. Eu vejo o seguinte, sabe? Roberta tem vários prêmios recebidos. Recebeu a medalha do mérito Joaquim Nunes Machado, prêmio de destaque de jornalismo, teve também a medalha de mérito José Mariano. Ou seja, é uma pessoa querida Muito. na nossa cidade, Muito. no nosso estado. Muito. E aí a parte, uma curiosidade minha. Você chegou já a dar alguma notícia que lhe deixou triste? Alguma pessoa que você gostava, um falecimento, alguma coisa, isso mexeu com você? Há vários, né? Várias pessoas queridas que se foram, que a gente cobria, que era fonte, pessoas amigas, né? A gente já cobriu fatos muito dolorosos. Assim, a gente se recorda muito de, por exemplo, o falecimento de Eduardo Campos é uma coisa que a gente fez uma cobertura muito intensa quando eu fiz aquela página com ele, que ficou uma página, inclusive, muito bonita, que a gente fez uma foto dele, assim, em pé. Foi um dia muito triste, eu acho que para todo Pernambuco, porque eu estava, inclusive, no telefone com o João Lira, que era o vice dele. Sim. Na hora que eu estava no telefone com o João Lira disse assim, Roberta, eu vou desligar, porque parece que caiu o avião de Eduardo Campos. Quer dizer, eu soube daquilo em primeira mão, assim, mas eu não podia dizer, porque eu não tinha como confirmar, porque eu estava no telefone com ele, e desliguei e fui para a redação. Estava no meu caminho da redação, no jornal. Aí, quando eu cheguei na redação, ficou todo mundo, porque era uma coisa que você não pode dizer assim sem saber, né? Aí, João Lira, que é o atual pai da governadora, né? Sim. E era o vice de Eduardo, que viria assumir o governo depois. E quando eu cheguei na redação, aí realmente, daqui a pouco a Globo News diz, caiu um avião, e pode ter sido estava com o governador de Pernambuco, candidato a presidente, etc. Aí confirmou-se. Aí foi quando a gente foi correr atrás da notícia. Tem notícias assim que realmente chocam a gente. O próprio irmão de João Lira, Fernando Lira, que foi ex-ministro também, era uma fonte muito querida, ligava para a gente, se falava muito, todos os dias. A gente tinha uma troca, que a gente chama uma fonte, que é uma pessoa que dá aquelas notícias para a gente, que a gente sabe, mas que a gente não pode dizer de onde veio a notícia, que é uma pessoa muito ligada ao poder, mas que a gente, é isso que se diz no jornalismo, a gente preserva a fonte. Interessante, né? Não, uma amiga, uma fonte, ele é uma fonte. É uma fonte. É básico. Preserva a fonte, né, Roberto? Muito Preserva bem. a fonte. A gente tem que, isso aí é básico no jornalismo. Você pode querer matar a gente para dizer quem foi que disse, a gente não diz. Se você me contar uma coisa, se Roberto preserve a fonte, a gente não vai dizer nunca que foi. Então, a gente tem fontes muito queridas. Então, era uma pessoa que a gente assim, muito querida, muito ligada, quando também fala assim, e vários outros, que agora talvez eu não me recorre todos, eu também não quero pecar por omissão, sim, porque pode ser claro que eu me sim, esqueça. claro que sim. E é muito triste a gente ver assim, pessoas amigas quando se vão, que a gente convivia, colegas jornalistas também, e a gente tem que dar essa notícia. Realmente, são notícias que a gente não quer dar, né? A gente tem que dar, mas são notícias que colegas de redação que se foram, foi o colunista social Alex, que se foi, muita gente que trabalhou com a gente, que a gente tinha em redação, que era jornalista famoso também, que partiu. Orismar, quando eu fui sucessora de Orismar, Orismar, quando partiu, foi realmente uma perda muito grande, que eu assumi o lugar dele no Jornal do Comércio. Enfim, realmente tem muita notícia que a gente não quer dar, né? Muita notícia, inclusive esse índice agora que Recife está aí na 31ª colocação da cidade mais violenta do mundo. Uau. Segundo aí esse ranking novo, a gente fica dizendo, meu Deus do céu, que situação, né? A gente não tem, todas as cidades que estão no Nordeste, não tem nenhuma no Sul e Sudeste. Ou seja, é uma tristeza para a gente como nordestino ter que dar uma notícia dessa, mas faz parte. É a vida, né? É a vida. A gente tem que registrar. É a vida. Pronto, é isso que eu digo. A gente dá coisas boas, dá festa, dá looks, dá tendências, dá isso, mas a gente também faz esse compilado, sabe? A gente também dá um toque. A vida toda eu não deixo de ser repórter. O que eu digo é assim, eu sou jornalista. Eu cubro social, eu gosto da festa, eu gosto de dar o glamour, mas eu também não deixo de ter meu olhar de repórter. Então, se eu passo na rua e vejo uma coisa que eu não gosto, eu vou lá e dou na coluna social. Ó. Acho que a prefeitura devia fazer isso, aquilo outro, devia não sei o quê. Essa questão agora
da questão do turismo aqui em Pernambuco. Vou lá e dou meu toque na coluna. Acho que tem que se realmente rever essa questão dos ambulantes na praia, essa questão do absurdo que está sendo feito, sabe? Eu dou meu toque como pessoa e como cidadã, porque a gente também tem a obrigação, como cidadã, se é colunista, escrever sobre tudo. Entendeu? Dá aquele toque. E deve dar o que falar, né, também. Entendeu? Agora mesmo deu uma sugestão à prefeitura. Vamos iluminar esse galo da madrugada de noite? Porque esse galo da madrugada é uma beleza. Quando chega de noite fica escuro. Pois. Sabe? Por que não iluminar também de noite? O prefeito inaugura 7 horas da noite, em plena cadeia nacional, fica aquela coisa escura, só as câmeras de televisão assim iluminando, não é? Não podia iluminar o galo de noite também para ficar, não só a figura dele, mas o entorno, a ponte ficar iluminada de noite, né? Olha aí. Aí dei essa notícia, quer dizer, a gente também dá uma contribuição nossa, não é só... E querendo bem, né, Roberta? Você tá querendo bem. dando dica Cidade, para melhorar. perfeito. Para melhorar. Nossa, Então, a gente, imagem, nossa né? função como formador de opinião, como jornalista, é também olhar, ter o olhar do repórter, olhar da cidade, olhar do estado, do país e dar aquela contribuição. Ó, vamos falar disso, vamos falar daquilo outro. E olhar também do glamour, né? Do look, do não sei o quê, do entreveiro aqui, da separação ali, que todo mundo gosta, né? Porque cá pra nós, todo mundo fala, mas todo mundo, quando tem uma coisa, me conta aí, vai, como é que foi, não sei o quê. Tu que tava lá, como é que foi a fofoca? Conta aí. Todo mundo gosta dessa parte, né? Não, vamos combinar que isso aí é geral no universo. Falam da beleza, mas a beleza é fundamental. O que eu quero dizer, uma coisa interessante. Roberta, me fala um pouco de atravessar como um poder do jornalismo antes e depois da internet. E você está hoje mantém, ou seja, em uma rota crescente na sua condição de jornalista. Isso é um peso muito grande, não é? E trabalhar o dia a dia e ter sua opinião formada, isso é uma responsabilidade que vem diante dessa rapidez do nosso novo público, que quer tudo muito rápido. Como que você encara trazer como você vê trazer uma informação jornalística que deve ter um período maior de atenção em pouco tempo, porque senão não prende atenção. Como é lidar com o tradicionalismo do jornalismo, que vem de ti, que vem antes da internet, e agora com essa rapidez dessa geração? Eu acho que isso é que mais me deixa aflita. Porque você saber que agora, por exemplo, não pode botar em tanto tempo, porque isso não engaja. Tem que ser em 8 segundos. Tem que ser em tantos segundos. Exatamente. Isso realmente vai me deixando ansiosa, porque a gente tem que transformar a linguagem, né? E a gente cada dia vai sabendo mais que fica refém de número. Dos números de internet, dos números de coisas, porque antigamente você tinha um texto de tantos, agora não pode ser um texto tão longo, porque senão ninguém lê. Não pode ser um vídeo tão longo, porque senão ninguém ouve. Não pode ser, cada dia mais você é, como eu não... imposto a fazer uma coisa por conta do engajamento e por conta até o horário, né? Horário, visualização, tudo conta na internet. Seria uma ditadura da tecnologia? Eu acho que é. Eu acho que você falou a coisa certa, a ditadura da tecnologia. Infelizmente, e também você tem que saber, o que eu acho interessante, é que para cada veículo, vamos dizer, para cada rede, você tem que ter uma linguagem, entendeu? Para o TikTok você tem que ter uma linguagem, para o Instagram outra, para Facebook já não existe mais, mas tem uma geração que vê, meio que 60 a mais ainda vê. Aí você tem outra linguagem para o Twitter, e você tem que estar em todas as plataformas, e você tem que ser onipresente, e você tem que ter o site, e você tem que estar em stories. Minha gente, você tem que ser tudo. Exato. É muito cansativo. É uma demanda. Muito cansativo. É uma demanda que Exige muito, e você ainda tem o impresso. E as pessoas lhe cobram também do impresso, porque gostam que tem aquele público fiel do impresso que vê a coluna todo dia. Se você não mandar a coluna, fica, minha coluna tal. Quer dizer, existe todo um processo que é muita coisa. Você fica, assim, é extremamente cansativo. Eu faço e hoje em dia a gente vê, sabe, só interrompendo, Não. Né, diante desses dados, Sim. né, dessa experiência que Roberta tem nos traz, vivido, aí tem compartilhado com a gente que está aqui, aí o pessoal que está nos assistindo. Minha reflexão, sabe, Roberto, eu acho que assim,
que a notícia, a leitura, né, até mesmo a população está muito imediatista, que as coisas muito rápidas, muito passageiras. E às vezes você não tem aquela boa leitura de você pegar um café, ler um livro, ler um jornal, se debruçar. Eu acho que não tem mais isso, né? Não tem mais. Infelizmente, não tem mais. Inclusive, eles estão comprovando isso até na visualização, que essa geração, muita gente já não consegue mais nem ouvir o áudio no 1, eles já colocam no 2. Já assistem tudo no 2. Quer dizer, a pessoa já falando rápido. É uma coisa da geração mesmo. A geração não consegue nem ouvir a gente falando no 1, já fica passando rápido. Eu não sei onde vai parar. Realmente não posso. Seria aí um achismo meu, né, dizer isso, porque eu não tenho uma formação para dizer isso, uma coisa psicológica de dizer isso. Não sei. É um aceleramento, uma coisa acelerada que eu não sei para onde vai parar. Realmente não sei. Mas que a gente sabe que está todo mundo acelerado demais, é muita informação, a gente vê, rola a tela, 50 mil informações, ninguém para mais. E agora está tendo, de certa forma, um movimento meio retrô, assim, as pessoas pedindo, né? Wellness, tentando se desconectar um pouco, não sei o que. Desacelere, faça isso. Mas se isso vai realmente pegar, ou se é só uma tese, porque é bonitinho, porque tá tem algumas revistas voltando a serem mas publicadas. Será que isso... é muito difícil, você isso aqui na palma da mão, tem você... tudo, né? Eu acho que as notícias têm sido muito mais audiovisual do que escrita. Muito mais. Olha, você... E para o jornalismo isso, né? Olha, outro dia eu vi uma criança que não tinha sido alfabetizada ainda. Ela perguntando tudo ao celular. Siri, faça isso, aquilo, outro. E ela não sabia ler ainda. Ou seja, ela já se comunicando perfeitamente e o celular respondendo tudo para ela. Sem precisar ler e escrever. Então, isso é uma realidade, entendeu? É um emburrecimento tecnológico. Porque você deixa texto... A gente fala emburrecimento, mas ao mesmo tempo é outro tipo de sabe o que eu estou dizendo? A gente não sabe. Mas tem estudo, né? Tem estudo que diz que a criança que não faz não escreve, não fala, não faz aquela coisa, ele fica bitolado. Ele não consegue ter a mesma evolução. É provado cientificamente que a pessoa que lê, que escreve, no tradicional, Roberto, no tradicional, como nós fazíamos na nossa época, escrevíamos e tínhamos que fazer o texto, a redação, a caligrafia. A caligrafia, eu nunca... Minha letra sempre foi muito feia. Sempre foi feia. Mas o fato de escrever bem me eximia de tal situação. Eu escrevia muito bem e a minha letra não era tão boa, mas a professora de português sempre tirei notas boas quando estudei em Diocesano de Caruaru, né? E outros colégios assim. O que havia na minha vida é que o que eu vejo hoje é que a tecnologia ela tem que ser amparada e realmente incentivada, mas sem perder o basilar. Porque o que nos faz ter uma noção do que pelo menos, humano, é estar próximo do que nos faz realmente... me ajuda com relação a isso. Nos faz sentir independente da máquina. Quando você desliga a internet, desliga a energia, você ainda funciona. E a internet te afasta disso. Eu também acho, mas eu fico pensando assim, eu não sei como é que vai ser no futuro. Eu estou dizendo... É brutal. Porque as coisas estão mudando muito a curto prazo demais. Você vê essa coisa de inteligência artificial, a gente não falava 5 anos atrás do jeito que está agora. Exato. Agora, você precisa da inteligência artificial, eu digo assim, não é só na área de jornalismo, de você pensar de internet, é de você fazer cirurgias. Todo médico agora já trabalha com inteligência artificial para fazer cirurgia, para fazer não sei o quê, em todas as áreas, entendeu? Eu também, muito. Aí, o que eu estou dizendo é que não é só em jornalismo, e você pega a internet, fazer um bonequinho, etc., que ficar bonitinho, parecer que é isso e aquilo. É você saber que você vai precisar disso para tudo. Exato. E não podemos mais nos afastar disso. Porque, olha, ou nós utilizamos, ou nos adaptamos. Isso que eu estou dizendo. Você ficar, que não era todo saudosismo no passado, mas não vai ser, futuramente vai dizer. Você abrir a barriga todinha, você não vai fazer mais tudo. Porque a geração, né? Está consumindo aquilo, está acostumado àquilo, a criança, como você deu o exemplo. Quem é que vai ser o consumidor da empresa? Pois é. Vai ser essa geração. Então,
Essa criança vai saber o que Daqui era a máquina pouco, da a fotografia, geração- nunca viu, vai Daqui saber a o que pouco a era. geração que lê seu jornal. Não existe Não vai mais. existir. Agora, mais. voltando pro Nunca tema do leu, agente nunca vi um secreto. jornal. Eu não acostumo, imagina. Voltando pro agente secreto, veja Eu uma coisa. não sou de o estar lendo costume, jornal. Natália, Você não leu o jornal. Minhas filhas não pegaram ler jornal, Ah, é? pegaram já na internet. Pois. Eu ainda peguei na casa do meu avô, que é você sentir o Mas é cheirinho do isso que eu tô jornal, né? dizendo. Também, é uma, né? é uma memória afetiva. Mas é uma pra você. Pra memória. mim, a memória, assim. Lá Mas em não era casa um hábito chegava o meu. jornal, mas as meninas, mesmo chegando o jornal, elas não liam, já liam na internet. Porque já era, naquela época, era computador. Entendeu? Agora, as crianças que nascem já é tudo na mão. Elas já pegam tudo no. Elas já digitam assim. Elas não são boas de digitar, digo, no computador. Elas são boas de digitar na. Tanto que eu digito com o dedo. Elas brincam comigo porque eu digito com o dedo, certo? É. Lá em casa. E todo mundo hoje digita com os dois dedos, né? É geracional isso. Sei não, viu? É umas coisas. Onde vamos chegar? É comportamental humano, vai evoluindo, minha gente. Não Roberto, tem pra as onde correr. pessoas não conversam mais hoje em dia, né? A pessoa quer bater papo. E aí, como é que tu tá? No WhatsApp. Liga. Ninguém senta, liga. Só toma um eu café. mesmo digo. Eu ligo. Ó, eu vou ligar, porque eu sou da época Eu antiga, sou- para os meus estagiários, porque trabalham comigo. Vou ligar, porque eu não aguento não ficar 2 horas, ficar para lá e para cá falando. Digital. Aí ligo, te digo. Aí elas atendem, porque senão não atendem, não. Porque ninguém também que Ah. trabalha comigo, que é mais novo, ninguém quer ligar, não. Pois é, Ninguém liga. exatamente. E tem gente que diz, eu detesto telefone. Tem vários que dizem. Ele depois vai atender. Se Roberto ligar, atenda. Atenda, É. por Eu digo, favor, velho. atenda, porque eu não aguento ficar 2 horas perguntando, não sei, mandando falar como é a matéria, não. Eu digo, Mas atenda. Mas a maioria diz, eu não testo telefone. Não, eles só falam por mensagem. Mas é geracional, eu entendo a Minha mãe situação reclama dela. também. Mas vocês gostam de ficar resolvendo isso pelo celular, né? Tem grupo. Mas às vezes Minha dá gente. aso a uma má interpretação. Quando você escreve no WhatsApp Total. uma coisa, Total. Eu também Parece acho, que às é vezes você acha que você grosseiro. está sendo grosseiro, e às vezes não é. Você Não está é. pensando na sua cabeça de um jeito. e tá escrito. Ah, não sei o que lá. E você foi tão grosseiro. Eu não fui. Eu estava pensando de um jeito na minha cabeça. É. E quando você está falando, às vezes, a entonação já diz tão diferente, não é verdade? Olha, Aí quando você replica aquilo ali escrito, fica. exato. Isso. Agora tem um detalhe engraçado do filme Agente Secreto tá em alta, né? Tá no hype. O que acontece? Olha, uma cena que fala que tem uma parte que você notou, não sei, aquela senhora, é a É senhora Tânia. que ela Eu tive pega, com ela aqui. ela pega o Foi. LP, organiza e coloca pra tocar e todos que estão lá a ouvir a música, o mais importante era ouvir a música e estar em família, naquela situação de ambientar aquela época. E esse eu vi muito em minha casa. E isso me fez lembrar, ou seja, passar o tempo. E eu tenho esse costume ainda, eu tenho minha radiola, ainda tenho a minha coisa, eu ainda pego o LP, faço aquilo e coloco, quando eu quero um B.B. King, uma coisa assim, boto lá, pronto, quando estou em Portugal, tal, aquela coisa toda, coloco lá e fica aquela... É um momento que, por mais, cada minuto que segue a ouvir uma faixa da música, me traz uma... Você se reconecta com você do passado. Exatamente. É muito gostoso isso. É uma coisa que isso trouxe no filme. Eu digo, temos que resgatar nossas raízes ou não. Por que a modernidade tem que ser aceita? Porque o que é hoje não pode permanecer. É difícil isso. Ah, É difícil esse saudosismo, assim, porque pra gente toca, entendeu? Assim, aí vai ficar aquela coisa, quando o meu pai dizia, na minha época também, e a gente ficava, papai, ainda não conheci, entendeu? Mas os filhos da gente, os mais novos, isso pra mim não vale nada, porque não conheceu, entendeu o que eu tô dizendo? Quem não conheceu, não tem saudade. Eu morro de saudade quando eu vejo uma coisa assim também. Eu fico morta de saudade. Meu Deus, como será bom. Mas quem não conheceu, não vai ter a menor saudade. Aí, minhas filhas, quando já vêm assim, Atari, não sei o quê, brincaram daquilo. Então, morre de saudade. E vai ser assim, geração para geração. Cada geração vai ter saudade do que foi bom na sua época, né? Ela falou do Atari, eu me lembrei do jogo do Enduro, que era muito bom aquilo ali, não era? Pois é, cada um vai ter saudade do que foi bom para aquela sua época. Porque o que era, na minha época era bom. Porque na sua época você era jovem, você curtia, você fazia aquilo ali. O carnaval da minha época era bom. Porque na minha época eu era bem jovem, era curtir daquele jeito. Hoje é péssimo, não sei o quê. Mas quem é jovem hoje está adorando o carnaval do jeito que é. Porque não conheceu de outro jeito.
Não é verdade? Tem isso também, né? Você tem que pensar por esse prisma. Tem. Porque assim, eu não tenho mais paciência para um carnaval que eu acho hoje, eu não acho legal. Mas eu imagino que o jovem adora aquilo ali, para aquele sol quente, meu Deus do céu, eu fico pensando... Um ruge, suor, um barulho, aquele negócio. Pronto, aí você fica pensando eu fico pensando com a minha cabeça. E eu dizia antigamente, eu nunca vou deixar de gostar de carnaval. E hoje você vê aquele povo indo, eu digo, meu Deus do céu, que coragem danada, aquela violência, aquela loucura. Mas tudo tem sua época também, né? Gosto do Tem seus empurra-porra, né? momentos, a época. Ah, Antigamente você gostava de empurra-porra, hoje não. pois é. É isso. A coragem que você tinha de ir. É que nem Wagner Moura no bloquinho. Pois é. No bloquinho, aquela coisa. Agora, quer dizer que na época a gente era menos violento? Era. Eu era bem menos violento, A era. gente brincava na rua, a gente gostava de jogar bola e aquela coisa é diferente. Todo mundo brincava na rua na Todo época da mundo. gente. Queimado, Tudo. Essa geração não sabe o que é brincar na rua, nem embaixo de prédio se brinca mais, né? Pois. Nem vai. Você Não vê tem uma mais criança hoje em dia assustado. com um celular. O que é que a vida da criança é o Fala de celular. um lado pro outro com o celular. Oi, Nem tudo se bom? comunicam. Tem determinadas crianças que você... Oi, tudo bom? O menino fica mudo. Assim. Os adolescentes estão péssimos. É tudo dependente do celular. É tudo meio fora do ar, né? Todo mundo meio fora do ar. Eu fico impressionada com isso. E a gente fala isso, a gente tá falando um veículo de imprensa que queira ou não queira, usa a internet. Então Uhum. podemos utilizar a tecnologia para coisas boas, né, Roberta? É, afinal estamos aqui. Afinal estamos aqui. Nós estamos aqui. Não, a tecnologia, tudo Vem. tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Agora É. a gente não sabe, porque eu acho que foi Como é que desandou nisso, né? desandou nisso. Isso é estudo para um estudo profundo. É isso que eu digo. A gente Profundo. ficar aqui, né? Divagando sobre isso, vai passar É muito complicado, É. porque realmente vai requerer, eu acho que no futuro, um estudo profundo, a transformação dessa geração que veio. Mas foi bom avultar esse tema, porque aí faz, porque pelo menos os seguidores, as pessoas que. Não, eu gosto de falar, os amigos do canapé. Os Não só amigos assim, do Ancapé. os amigos do canapé, que possam partir E eu desse- acho que rende para vocês também fazer um bate-papo com isso, com uma psicóloga, com uma psicoterapeuta, com uma Exatamente. pessoa Vamos que escolher veja, a que indicação. estude Roberta Jugman, isso. você não tem... Já visualizando as É as tendências. tendências, porque eu acho que realmente isso merece um estudo muito legal de quem fale sobre isso Mas e foi veja esse interessante, não foi mundo. essa fala da gente. E do É. nada que a gente surgiu esse. Porque é tão profundo, a gente fala aqui, pensa que não, já passamos aqui um bom. Olha pelo tempo que tava passando, a Nem gente não sei quanto percebe tempo, menino, o uma quanto já hora já. passou. E é tão É. gostoso isso, hein? Uma hora Passa conversando rápido. aqui, só... É uma coisa Mas tão deixa eu te linda. perguntar, quando Uhum. você pensa no futuro, né, qual o legado que Roberta Jugman quer deixar? Olha, eu quero deixar um legado assim de ter feito um Já jornalismo. fez muito, Um né, jornalismo mas- sério, né? Um jornalismo transformador social também. Porque eu me orgulho muito de ter sido a primeira jornalista a criar um blog, na época foi blog social. Porque as pessoas só existia a coluna social impressa. E eu realmente coloquei essa história em Pernambuco. Eu criei o primeiro blog social eletrônico. Na época não existia as redes sociais, eu criei o blog. Então, o blog foi uma criação minha, eu lutei muito para ter, as pessoas, que é isso? Quem é que vai querer ver uma coluna social eletrônica, não sei o quê? Eu digo, não, a gente vai Visionária. contar essa história, porque, veja só, Tava vai ser do mesmo, porque se criou, os primeiros blogs foram políticos, né, os blogueiros políticos fazendo aqueles blogs, e hoje eu nem chamo mais blog, eu chamo site, o meu Exato. site. Aí virou uma tendência, porque todo mundo começou a acompanhar o blog, de ver ali as festas, de acompanhar, porque principalmente festa, é gostoso de você ver com fotografia. Então, a fotografia embasava ali a reportagem. A gente fazia a reportagem da festa, contando com fotos, que ajudava bastante. Que antes no jornal era só o escrito. Era uma Massa. foto no máximo, porque o espaço é pequeno no Aham. jornal, não dá, né? No É. máximo Na só época dá era uma Bob foto. Flash, não sei o quê, tinha essas coisas todas, né? Pronto, o Bob Flash veio, mas assim, o Bob Flash era só fotografia. No Fotografia. nosso Tem uma vinha matéria. com a matéria, Matéria, fez uma diferença. matéria, contando com a nossa expertise jornalística de cobrir uma festa. Foi brutalmente Né? diferente. Aí veio o blog e fiz festas memoráveis, né? Na época eu trouxe Preta Gil, trouxe Gabi Amarantos, fiz festas memoráveis do blog e foi realmente uma coisa inovadora. Eu realmente posso dizer que eu deixei esse legado de transformar. E quando vieram as redes sociais, aí eu criei também
Imediatamente, eu fui a primeira a criar o Instagram. Olha Aí eu disse, não, eu quero fazer. Eu quero ir. Pessoal, que loucura de tu ir pra rede social. Eu digo, não, vou fazer. Vou botar as notícias também no Instagram. No Twitter. Primeiro foi o Twitter. Aí tuitava as festas todinha, ficava tuitando. Tá acontecendo isso aí, ficava todo mundo acompanhando os eventos pelo Twitter. Que na época nem tinha foto. Era só a tuitada mesmo, explicando como é que tava. E as pessoas acompanhando. Então, é isso que eu digo, eu vou para o tempo que me acompanha. Eu fico no saudosismo, mas mantendo meu jornal lá. Claro, entendeu? Eu mantive minha coluna. Os tradicionais, até hoje, me acompanham na coluna diária, eu vou lá, dou as notícias, etc e tal. Mas acho que o jornalismo pode se transformar em tudo, entendeu? Você pode dar notícia em qualquer veículo, porque a notícia pode estar aonde você tiver. Importante notícia sempre vai ter. Você sempre vai ter notícia, não importa onde é que você possa dar ela. Aí você pode ir lá para o Instagram, você pode ir lá para o Facebook, fui para o Facebook, que na época virou tendência, todo mundo ia, e aí fui indo para as plataformas. Porque as pessoas hoje não querem mais entrar em site para ver a notícia. Você quer ver a notícia ali no Instagram mesmo, e ali você já acompanha, já compartilha com amigos, já vê o que é que aconteceu. Exato. E a gente tem que acompanhar, porque senão a gente fica sem tal. Aquela história, não tem o artista tem que ir onde o povo tá, a gente também tem que estar. Onde o leitor tá. Porque eu ainda não chamo seguidor, eu chamo leitor, porque eu ainda fico chamando leitor. Sou da época que chamo leitor. Aí vou porque o leitor tá lá, querendo saber o que tá acontecendo, e se você não estiver atrás dele, você não tá dando a notícia, né? Então, aí eu vou e o cara, essa notícia compartilha com outro, e assim você vai aumentando os seus seguidores, leitores, e por aí vai. Uma jornalista pioneira. Jornalista. Eu acho que eu sou jornalista, que eu gosto de ser jornalista, né? que eu gosto. Atualizada, porque... De referência. Aí isso você tem que... Agora, isso é que você tem que ter um pouco saber de tudo. Você fica um pouco generalista, porque você tem que saber do que está acontecendo do mundo até o bastidorzinho. Olha o barril de Pernambuco. Por acaso é pernambucano, não é? Por acaso é pernambucano. Obrigada, gente. Obrigada. Olha lá, pernambucano. Canapé também. Olha, que lindo. Que lindo o nosso episódio de hoje com Roberta Jugman. É isso, gente. Eu acho que a gente tem que estar, e vocês também aí, sempre mostrando agora aí o que é que a gente tem de bom aqui. A gente tem tantos outros jornalistas legais, muita gente legal. Olha, eu digo aqui a vocês, para vocês, tem pessoas incríveis. Você entrevistar um Francisco José, vocês vão amar conversar aqui, bater um papo com o Francisco José. Você faz essa ponte com a gente. Eu passo o telefone dele, ele vem com o maior prazer. Ele é uma enciclopédia da televisão brasileira, com vários. Ele cobriu guerras, fez Globo Repórteres, assim, memoráveis. Ele tem histórias incríveis para contar aqui para vocês. Eu já entrevistei ele. É uma delícia, é gostoso de conversar. São histórias maravilhosas. Vocês vão amar bater um papo com ele. Vai ser um episódio maravilhoso para vocês. Tenho certeza. E é pernambucano. Ele morava no prédio da minha avó. Pois é, ele é uma lenda do jornalismo brasileiro. Uma lenda viva. Nossa, orgulho de ser meu amigo. Foi homenageado comigo no baile da imprensa que entra. A gente foi homenageado juntos. É um grande amigo meu. E eu faço a ponte com vocês serem entrevistados, dou o telefone dele e ele vem com a maior prazer, eu tenho certeza. Realmente vai magnífico. Vai ser sucesso. O hype tá... Porque eu sei que ele recebeu o título de cidadão pernambucano, ele é nascido no Ceará, não é isso, Roberta? Ele é nascido no Ceará. E é pernambucano porque... E é casado com uma jornalista também, que é Beatriz. Beatriz é uma amiga também querida, entendeu? Então vocês têm que ver grandes pernambucanos para entrevistar, porque são nomes aqui que a gente tem, assim, que tem histórias para contar, para dar e vender, assim. Se for por esse hype do jornalismo, a gente tem muitos nomes legais, muitos nomes com histórias incríveis do jornalismo. Porque eu acho que o jornalista, ele se entrega muito, mas às vezes ele não tem um espaço para dizer o que ele é. Porque quando você fala do seu, aí todo mundo sabe, mas você é ouvido como jornalista, mas como pessoa. Como pessoa. É isso que a gente quer trazer para esses grandes nomes. O que a gente faz por detrás dos bastidores. Que subiu no mundo. Exatamente. Que pegou uma rebelião lá no Aníbal Cruz, pegando fogo, estourando, tiro para um lado, tiro para o outro. Ninguém imagina. Só ver o glamour, né? É difícil, é assim mesmo, mas a vida é isso. Eu, particularmente, assim... Nesse início de noite foi muito enriquecedor pra gente, né, ter Roberta aqui,
ter aprendido, ter escutado suas histórias. Eu que agradeço a vocês para contar um pouquinho da minha história para vocês conhecerem um pouco mais. A gente só via a Roberta dando a notícia. Quando a Roberta dava a notícia, não pode confiar. Mas ter você aqui, né, mostrando quem é a Roberta, né, a trajetória. Eu estou muito feliz, Calbi, Natália, de ter essa referência na nossa cidade, no nosso estado. Obrigada. Eu estou à disposição de vocês. O que precisarem, eu estou aqui para vocês, o que quiserem contar comigo. Vou aqui divulgar a nossa conversa. Quando for pro ar, vocês avisem para poder dar no jornal e informar também, para poder dizer, vai hoje, não vai. Depois dar uns recortes aqui para a gente, junto, para poder a gente... Colabar, né? A gente tá aprendendo também, colabar. Hoje tem collab, fazer o hype, colaborar. Exatamente, colabar, por favor, porque isso aí é muito importante para todo mundo, né? Para mim e para vocês. Adorei estar aqui com vocês, foi ótimo também. É um episódio que não queria acabar. Eu não queria que acabasse, mas como é? Tudo tem que chegar ao fim, né? Tem que chegar ao fim, Natália iniciou. Pra ficar com gostinho do quero mais. Vamos ter um segundo momento. Vamos ter depois outros episódios, a gente faz com outras pessoas, convidados aqui. A gente bota 2 jornalistas pra fofocar aqui. Ia ser muito pra fofocar aqui. Contar os bastidores aí, eu e outro, e a gente vai ser legal. Nós temos assim o costume, quando tem uma participação do início, quem fala e alguém termina. Pedro, tens a palavra. Calbi, eu aprendi muito. Né? Eu também. Foi o que eu disse a Roberta no início. Eu disse, a gente não usar esse termo entrevistar não é para nós. É para ela, que tem credibilidade, referência, tem estudo, tem formação. A gente fica feliz de ter essa conversa, né? Esse bate-papo gostoso. Né? Eu até vou pedir licença a vocês dois, que se a Roberta depois tiver dicas para nos dar, né? E incentivar que a gente possa melhorar, porque eu vi nesta conversa que a Roberta sempre busca evoluir, tá na frente, melhorar. E se a gente puder aprender com você, eu vou dar muito feliz. Tem a minha assinatura nesse ponto. Ela tem. Vamos em frente, gente. Já estão no caminho certo. Roberta, beijo, Roberta. Adorei.